Atenção! Esta atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite a todos e a todas. Essa é uma noite muito especial para nós. Estamos iniciando a primeira quinta científica da Diretoria de Ações na Comunidade da SPPA. Hoje vamos conversar sobre a contribuição da escuta psicanalítica na construção de políticas públicas. Quero agradecer às nossas convidadas que prontamente aceitaram o convite para estarem aqui conosco nesta noite. Carmen Rodrigues, doutora em educação, licenciada em psicologia, especialista em políticas públicas da infância e adolescência e consultora da Unicef. E a nossa amiga e colega Flávia Friedman Maltz, psicanalista da SPPA e uma das coordenadoras do grupo Roda Viva da SPPA. Combinamos, então, que a Flávia inicia apresentando o trabalho como estímulo para a discussão e, em seguida, a Carmen trará suas contribuições para seguirmos conversando e trocando ideias. Nós hoje vamos ter na tela alguns autores do trabalho, participantes do GT e do Seprovida, e colegas também que participam da comissão da nossa diretoria. Então, Flávia, a palavra está contigo agora. Só deixa eu esclarecer, nós vamos até às 22 horas, tá? Então, inicia a Flávia e depois, então, a Carmen. Vamos iniciar, então. Então, boa noite. Eu queria dizer que eu estou muito contente da gente estar inaugurando a nossa quinta científica, a primeira da Diretoria de Ações de Comunidade, que está super bem representada pela Luque, que tem trabalhado muito arduamente para consolidar nossa diretoria. E eu estou muito honrada de poder ouvir a Carmen, que já influenciou no nosso trabalho, como eu contei para ela no outro dia, e com certeza vai contribuir mais ainda. O que eu vou trazer aqui é um trabalho que nós escrevemos do Roda Viva. Eu vou dizer às pessoas que participam sobre esse trabalho que a gente tem feito há 1 ano e meio, que vocês vão conhecer aqui durante a minha exposição, tá? Eu vou ler. Então, quem escreveu o trabalho foi a Alice Leukovics, Andrea Etzenberger, Carmen Keidan, Denise Laude, Jonella Toniolo, eu, Joyce Goldstein, Magali Weinstein, Rosângela Costa, Suzana Fortes e Andréa Pares. Nesse artigo, nós relatamos a experiência de um GT entre o grupo Roda Viva, da SPPA, e 5 escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Porto Alegre, que vem trabalhando desde março de 2023. GT este formado em resposta à solicitação feita pela SMED, Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, em virtude de situações de muita violência que vinham ocorrendo nas escolas. A partir de rodas de conversa quinzenais, o GT vem tecendo reflexões acerca da interface da psicanálise com a educação, que tiveram como consequência a ampliação do projeto de serviço de promoção da vida na educação, Seprovida Edu. Procuramos demonstrar e fundamentar o papel da escuta psicanalítica que propicia que venham à tona ideias e criações dos educadores que, neste caso, transformou o Seprovida Edu numa proposta de política pública que se encontra em fase de projeto piloto chancelado pela SMED. A história do Seprovida Edu no GT. No período pós-pandemia, ao assumir a nova diretoria eleita em uma das escolas, o diretor e sua equipe identificaram problemas recorrentes vinculados à conduta dos alunos e ao índice crescente de adoecimento dos educadores.
especialmente relacionados à saúde mental. O Seprovida Edu foi então concebido pela equipe para enfrentar a violência e adoecimento psicológico na escola através de um sistema de registros organizados dos atendimentos e projetos de prevenção contínua. Em março de 2023, esta escola foi uma dentre as 5 escolas convidadas pela SMED para uma roda de conversa com o grupo Roda Viva SPPA, com a intenção de pensar alternativas para enfrentar situações de violência cada vez mais intensas e frequentes envolvendo toda a comunidade escolar. Do encontro entre as escolas e o grupo Roda Viva SPPA, nasceu o GT, que reunia representantes das direções e sóis das escolas, assessores do CIPAV, que é a Comissão Interna de Prevenção e Acidentes e Violência Escolar da SMED, e psicanalistas do Roda Viva. Ao longo do trabalho no GT, foi ficando ainda mais evidente. Peraí que eu perdi aqui. A frequência. A frequência e intensidade de episódios de violência nas escolas, a precariedade de infraestrutura e manutenção e, fundamentalmente, a carência de recursos humanos. Quanto a esses últimos, destacamos a diminuição do número de educadores em decorrência da precarização das condições de trabalho na educação e das novas contratações que, sendo temporárias, não permitem o desenvolvimento dos vínculos desses professores com a comunidade escolar como um todo. Um dos primeiros resultados do trabalho do GT foi a iniciativa de uma das escolas de aprimorar um sistema de tabulação das ocorrências atendidas, o que oportunizou a visibilização do número e natureza dessas ocorrências. Essa proposta passou a vigorar nas outras escolas, oportunizando a criação de protocolos específicos para tentar dar conta desses problemas. Para contemplar esses atendimentos e programas, necessitava-se com urgência da disponibilidade de mais 80 horas de RH para garantir a execução do projeto de cada escola. Finalmente, em novembro de 23, a SMED concordou com a implementação do projeto, oferecendo 40 horas extras semanais em cada escola do GT, para serem dedicadas ao projeto Seprovida Edu, que foi estruturado em cada escola de acordo com as suas possibilidades. Durante todo esse ano de 23, ao mesmo tempo em que nos reunimos no GT, as psicanalistas formaram duplas e passaram a frequentar as escolas presencialmente, realizando no mínimo 4 rodas de conversas para trabalhar junto com as equipes no enfrentamento das situações de violência de acordo com a definição em cada escola de suas prioridades como um projeto dentro do Seprovida, que através da estrutura de projetos que proporciona, garante que estes sejam contínuos, atingindo assim perenidade e visibilidade. Com o grave impacto das enchentes em todo o estado do Rio Grande do Sul, em maio desse ano, houve toda uma reorganização do GT para tentar enfrentar juntos o impacto da desestruturação do pouco que já havia, e as reuniões do GT passaram a ser virtuais e semanais, sendo retomadas presencialmente em agosto, dando sequência à implementação do Seprovida Edu. Todo esse processo não tem sido linear, havendo a necessidade de dar conta das relações interinstitucionais, dos conflitos inerentes a processos complexos como esse, o que tem nos levado a procurar parceiros de outros saberes para participar do GT. Dentre estes, destacamos uma professora de filosofia da URGS, vinculada à educação, uma profissional da área do direito criminal e uma psicanalista diretora de uma escola de outro estado, cuja proposta transcende o modelo habitual de educação nas periferias precarizadas, com recursos socioeducativos criativos e de educação integral, e uma psicóloga da SMED que desenvolveu o Laboratório de Expressão de Sentimentos numa escola municipal de Porto Alegre. Sobre as rodas de conversa e um testemunho. Entendemos que o trabalho no campo social com populações vulnerabilizadas implica tanto um compromisso subjetivo
do psicanalista quanto o exercício do pensamento ativo para compreender cada problemática particular, singular e única. Na roda de conversa, que é um método de ressonância coletiva, a escuta ativa do psicanalista é fundamental para acolher e traduzir as mensagens inconscientes que circulam no ambiente, independentemente do setting onde elas ocorrem. Consideramos a escola como um dispositivo potencialmente transformador, possibilitando que educadores, crianças, adolescentes e suas famílias, independentemente de suas aparentes dificuldades, se tornem sujeitos de fala, usando a palavra na construção da sua identidade. As crianças sabem se relacionar, mas o fazem muitas vezes através da violência, que contém mensagens que ainda não puderam ser ditas nem percebidas. É no espaço da partilha de onde um novo discurso poderá emergir. À guisa de ilustração, apresentaremos resumidamente uma experiência vivida por 3 psicanalistas numa das escolas do GT. A SMED, no pós-pandemia, criou turmas que nomeou de turmas de correção de fluxo, composta por alunos selecionados pelo conselho de classe do ano anterior, que apresentavam muita defasagem no aprendizado em razão da pandemia. Nessa escola, reuniram 17 alunos, homens, em sua maioria pretos e com idades variadas. E a turma estava incontrolável, até que um aluno agrediu um professor, que fez um boletim de ocorrência e, temeroso abandonou a turma. Aí fomos à escola. Durante as rodas de conversa, encontramos vários professores desvitalizados e desesperançosos no trabalho com esta turma, a qual se referiam como bomba ou turma do refluxo, cuja violência lhes provocava grande temor e sentimentos de fracasso. Pareciam professores mortos enquanto trabalhavam no modo piloto automático. O primeiro encontro foi marcado por relatos de dificuldades e frustrações e medos em lidar com essa turma. As professoras a descreveram como misógina, machista e autoritária, relatando seus episódios de bagunça, desrespeito e vandalismo. Surpreendi, entretanto, que, mesmo se recusando a entrar ou permanecer em sala de aula, estes estudantes compareciam à escola diariamente, permanecendo durante todo o turno. Embora estivéssemos nos sentindo encurraladas, identificadas com os professores, intuímos que havia algum significado para aquele comportamento dos alunos, que foi encontrado justamente no nome e conceito daquela turma: correção de fluxo. Tudo ficou mais claro quando as psicanalistas perceberam que o comportamento dos alunos se afinava com a atribuição feita a eles, a de serem membros de uma turma errada e que carecia de correção. Eram a turma do lixo. No segundo encontro, as professoras comentaram sobre terem sentido que algo diferente se havia mobilizado dentro delas, e foi deste comentário que brotou das próprias professoras a ideia da importância de ser visto e escutado, e decidiram, dentro da turma, fazer pequenos grupos e trabalhar em bidocência, 2 professoras para a mesma turma. E nos pareceu que, assim, replicavam com os alunos essa modalidade que permitia uma escuta diferente dos mesmos. Quase no final dessa roda de conversa, uma professora, sem nenhum entusiasmo, nos relatou sobre o filme que esta turma, que não entrava em sala de aula, começou a fazer, intitulado A Revolta dos Nerds Zumbis. Nesse mesmo encontro, o relato da professora mudou radicalmente a nossa perspectiva, quando percebemos ali uma transformação do grupo de alunos que conseguiram estar juntos com a professora, ainda que por pouco tempo, mas o suficiente para organizarem a proposta dos zumbis nerds num esboço de representação complexa do que estavam vivendo. Havia que ficar atentas para o risco de uma aliança inconsciente entre analistas e professores na busca de um fluxo corretivo. O filme denunciou o perigo dessa aliança, revelando a vitalidade dos alunos. Nesse momento da reunião,
e pela pouca importância dada pela professora a esse movimento do filme, é como se ela tivesse dito que o máximo que conseguimos foi esse videozinho. Entretanto, o impacto estético causado nas analistas pelo filme revelou a importância de reconhecer esse movimento dos alunos. Entendemos e compartilhamos com elas que o filme foi o produto da transformação da relação entre professoras e alunos, na mesma medida em que as analistas se impactaram com o relato da experiência do filme, as educadoras se surpreenderam com a valorização atribuída pelas analistas ao vídeo. Entendemos que os alunos deixaram de expressar, através da conduta, a violência presente no campo e puderam, através do filme, simbolizar o seu desejo de ruptura do pacto narcísico. Sobre continuidade e investimento, políticas públicas. A turma de correção de fluxo foi desfeita, conforme era o esperado, com a absorção de alguns alunos pelas turmas regulares e pela transferência dos demais para outras escolas. No entanto, no ano seguinte, nas turmas herdeiras de alguns desses alunos, o refluxo, a violência voltou a recrudescer, o que nos leva a pensar sobre a importância da continuidade de projetos, que é o que busca garantir o projeto piloto Seprovida Edu, no qual as rodas de conversa coordenadas pelo Roda Viva SPPA passaram a ser incluídas. Para garantir a resolução dos problemas que surgem no dia a dia das escolas, é necessário que seu encaminhamento não seja esporádico, mas conste como parte de projetos permanentes, cuja continuidade possa ser garantida por políticas públicas. E, nesse sentido, o papel da sociedade civil é fundamental, atuando juntas nas iniciativas que nascem dentro das próprias escolas, como essa que a gente está apresentando. O Seprovida Edu, que é uma proposta de projetos que deem conta dos conflitos inerentes às relações complexas, sempre presente nos espaços das comunidades escolares, pode ser considerado um desses casos, ainda que esteja em fase de busca de consolidação. É preciso frisar que suas respostas exigem especificidade e criatividade para cada escola e momento em particular. Não há protocolo a ser seguido por todas as escolas em todos os momentos críticos. Contudo, há uma estrutura como se fosse uma incubadora de projetos armada, oferecida e garantida pelo Seprovida Edu para todos os níveis da escola. Educação infantil, anos iniciais, anos finais, EJA, profissionais da educação e famílias. Qual a participação do pensamento psicanalítico na promoção e continuidade de espaços e propostas como esta do Seprovida Edu? Nossa experiência até aqui nos leva a pensar que somos uma instituição que testemunha e valida os conflitos e a possibilidade de criar alternativas junto com a escola. É nesses espaços de interação onde nos deparamos com territórios fronteiriços, lugares incômodos, zonas de atrito que se abrem na fricção entre diferentes campos de conhecimento, que exercemos a pensabilidade singular de cada situação numa continuidade de escuta e fala. É isso. Ótimo, Flávia, obrigada. Já vamos passar então para a Carmen. Antes, eu gostaria de dizer que nós estamos com 53 pessoas assistindo, tá? E que podem participar conosco, clicando na mãozinha que está embaixo ali no computador, na barra de baixo, que o Grayson vai passando para a tela. Então, Carmen, vamos lá. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecerles mucho a la asociación, bueno, con Alice, con Luciana, bueno, nos hemos ido encontrando. También tuve la oportunidad de visitar la sede de ustedes hace quizás 4 o 5 años ya, hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Y fue un momento muy lindo para mí. Me quedé con la sensación de que tuve que salir muy rápido ese día. Así que, bueno, siempre es lindo volver a encontrarnos.
Acerca del trabajo, yo tendría como 3 bloques de comentarios. Eh, un primero sobre la primera parte del trabajo. Voy a hablar despacio, pero si ustedes Ótimo, necesitan que yo vaya más lento, no duden en interrumpirme. tá bom, cara. Y capaz que Alice me puede ayudar si hay alguna palabra rara que no se entiende. Pero unos comentarios sobre la primera parte del trabajo, donde las autoras y los autores nos describen esa interfase entre el psicoanálisis y la educación, pero que el psicoanálisis y la educación en el marco de este trabajo y de esta experiencia no son construcciones abstractas. El psicoanálisis, la educación. Son psicoanalistas en el campo, enlazándose con educadores y con instituciones, y es en esa interfase donde algo de lo que decía Flavia al final eh, suele vivirse. Es una experiencia un poco caótica, eh, no necesariamente ordenada, como los ritmos que tienen ciertos dispositivos, ¿no? De cierto orden en el que el psicoanálisis se inscribe cómodamente, sino que el psicoanálisis tiene que salir a incomodarse, a, a mixturarse, a mezclarse con otros discursos, con otras lógicas prácticas, con otras formas de pensar, de hacer, de leer el mundo. Entonces hay en la primera parte del trabajo un texto que nos hace ver los esfuerzos de estos psicoanalistas que son ustedes por salir de la comodidad de los lugares comunes, donde ustedes son nativos y donde ustedes, bueno, están en su pecera, ¿no? Como un pez en su pecera, bueno, salen a recorrer otras tierras. eh, y, y eso es el psicoanálisis en las políticas públicas. Es decir, un, un psicoanálisis que sale a recorrer otros paisajes, otros encuadres, otros lugares de lo social, otros discursos y otras prácticas. Y eso es lo primero que uno quiere resaltar, ¿no? La persistencia, la insistencia de esta asociación de ustedes por involucrarse con los problemas de la sociedad, eh, sin dejar de ser psicoanalistas, yo diría, sin dejar el discurso del psicoanálisis, eh, pero sí uno percibe eh, este deseo de ir, salir, no, no dejar los conceptos, pero sí dejar el lugar cómodo en donde podría quedarse el psicoanálisis contemporáneo. Es decir, en el diván, en el consultorio, en la escucha de un sujeto que tiene un padecer. Bueno, todo el documento nos muestra que esto es una especie de caos, ¿no? Donde todo ocurre y todo se acopla y hay mucha gente. Y en el medio de todo ese murmullo y de esa polifonía y de esa diversidad, ¿qué le toca al psicoanálisis? ¿No? Esa es para mí un punto de reflexión muy interesante que los autores lo dejan claro inmediatamente, apenas uno empieza a leer, porque estos psicoanalistas son llamados porque hay violencia, porque algo no funciona en la escuela. Es decir, en eso el psicoanálisis siempre es convocado allí donde algo no funciona. Vamos. Eh, y, eh, y son llamados porque hay violencia y, y lo primero que el texto nos advierte es de que esta violencia, eh, y esto no es evidente que lo hacen todos los actores,
pero que ustedes como psicoanalistas van a tratar esta violencia como un enigma, como algo a develar, como algo a comprender, como algo a, es decir, no como algo a moralizar, no a extirpar, no a, a doblegar, no a sacar. Vieron todas las operaciones que otros discursos hacen. Hay que sacarlo, hay que doblegarlo, hay que enseñarle, hay que doble, ¿no? Es decir, la pedagogía, el trabajo social, la gestión de las instituciones, todos estos otros discursos, viene el psicoanálisis a decir, a cortar con ciertos automatismos que reenviarían a la violencia al lugar de lo que no se hace, de lo que hay que excluir, de lo que hay que moralizar, para decir, ¿y qué será? ¿No? Y eso es para mí el punto central de la primera parte del trabajo. Es decir, dejar claro que a esta violencia el psicoanálisis y los psicoanalistas que están metidos acá la van a poner en el lugar de una pregunta, en el lugar de un enigma a develar y a comprender cómo. Y lo dice la segunda parte del trabajo, hablando. Porque, es decir, en una ronda de conversaciones. Es decir, que de la primera parte yo quiero resaltar esto. El caos, la polifonía, el desorden de estas intervenciones, la angustia de estas intervenciones y lo propiamente psicoanalítico, que sería ubicar esto a la violencia en este caso, pero podría ser otra cosa. Justamente la violencia está siendo un emergente muy fuerte de estos tiempos, pero que ustedes van a ubicar a la violencia en el lugar del enigma. ¿Qué será que está pasando? Y eso parece que no siempre el resto de los actores y el resto de los discursos entran al problema de la violencia por el lado de la pregunta. ¿Me explico? No sé si soy clara con esto. ¿Sí? Bueno. Luego, un segundo comentario que tiene que ver con lo que yo llamaría la viñeta, es decir, el material clínico institucional propiamente dicho, que es sobre la ronda de conversación y un testimonio, donde allí el trabajo nos cuenta, bueno, esta idea de que entonces pasaba algo muy particular. Así que había un grupo de adolescentes, varones todos, negros en su mayoría, que tenían un nombre muy particular. Corrección de flujo. Creo que hay un asunto con la traducción, porque ustedes entienden bien cómo dicen en portugués corrección de flujo, sin traducción, ¿cómo lo dicen? Correção de fluxo. Es así, ok, 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 ok. Porque yo entiendo que lo que este grupo tenía en común era que eran adolescentes que se habían atrasado en su trayectoria esperable educativa. Por la pandemia, entre comillas, habían quedado atrasados. Y entonces a la escuela no se le ocurre mejor idea que juntarlos a todos y ponerles este nombre, corrección de flujo. Y este es el momento alto del trabajo para mí, del trabajo del texto, digamos, del texto y de la intervención que ustedes llevaron adelante, que es cuando
se dieron cuenta que estos adolescentes violentos, desobedientes, agresivos, eran a la vez muy sumisos. Muy sumisos en el sentido, o muy obedientes, podríamos decir. Ellos se comportaban como los nombraban. Es decir, que había un conjunto de transgresiones, pero también ellos les habían puesto un nombre y ellos respondían a ese nombre. Es decir, en un punto ellos eran obedientes a la etiqueta que los quería nombrar. Y ese a mí me parece un momento, yo diría, ese es el momento de la intervención cuando los psicoanalistas sugieren este sentido. E intuyen que ahí había algo que no se explicaba, no podía explicarse solo por la violencia de estos negros, malos estudiantes y todo ese trato que suelen recibir, sino que había algo que, que venía de ese nombre y de ese significante que la institución les había puesto y que entonces ellos de alguna manera respondían, se adaptaban, se amoldaban, eran de algún modo muy pasivos a este etiquetamiento. Me parece que ahí hay una intuición muy impresionante y creo que hay que esta oferta, esta posibilidad de los psicoanalistas de otorgarle a esa violencia un sentido, una significación que no los deje solos, sino que la violencia quede comprendida no por las características personales de estos sujetos, de los adolescentes o de los estudiantes, sino de algo que se producía entre estos adolescentes, esta escuela y estos profesores. Pero a la vez ustedes hicieron para mí un segundo movimiento, y es que es una hipótesis que yo tengo al leer el texto, quizás no, pero lo conversamos ahora. Esto funcionó, tuvo un efecto de transformacional, digamos, algo se mueve, no solamente porque de pronto la violencia empieza a quedar atada a una cadena de significaciones, sino también porque ustedes les ofrecieron a los profesores desvitalizados, muertos en vida, queriendo irse de ahí, un soporte, un sostén que, que les permitió salir un poco de esa posición en la que habían quedado atrapados también los profesores de la violencia. Porque yo lo voy a retomar ahora en el tercer punto en el que voy a tratar de pensar algunas cosas más conceptualmente con ustedes. Pero algo que yo estoy pensando bastante es que eso que llamaríamos el burnout o el síndrome del quemado, como está de moda, ¿no? Estos profesores parecían eso, parecían tener este síndrome del burnout, ¿no? Gente quemada. Y una hipótesis que podemos tener es que esto que llamaríamos el burnout de los profesores está en relación, hipótesis, está en relación con no tanto con la violencia en sí, sino con la posición inconsciente que los profesores adquieren respecto de la violencia.
eso que nos quema como hipótesis tiene mucho más que ver con la posición inconsciente en la que alguien se pone frente a la violencia. Yo lo voy a retomar a esto dentro de abrirlo un poquito más. Bueno, entonces, ahí me parece que ustedes le ofrecen un sentido a la violencia de los adolescentes, pero a la vez, en un mismo movimiento, sostienen a los profesores para que se sientan un poco mediados por algo. Es decir, ustedes vienen a armar, me parece, como un tercer lugar. Es decir, algo que terceriza la relación entre adolescentes-profesores y ahí quedar mano a mano para armar algo que de alguna manera se triangula para hacer que esto se abra un poquito. Y me parece también que es muy interesante cuando aparece esta película de los zombies, ¿no? Y los profesores no llegaban a darse cuenta, seguramente porque estaban muy enojados, del valor de esa significación. Es decir, ese es el momento donde los profesores se estaban poniendo vengativos, diría Winnicott. Es decir, vengativos en el sentido de estar tan enojados de no poder ver esto que ustedes vieron, y es que había un esfuerzo de creación en esto, ¿no? Una valoración. Entonces, en suma, yo creo que esto funcionó, en primer lugar, porque ustedes entraron a este problema no por el lado de decir todo lo que había que hacer, no desde un discurso punitivista de castigo o de retiro, de exclusión, sino que entraron por una pregunta. ¿Qué será? Y después dijeron que esa pregunta no la podían responder ustedes, sino que había que responderla en una ronda de conversaciones, casi como metáfora. Es decir, que había que empezar a hablar. Y en ese hablar, y en ese transitar, y en ese discurrir, de pronto ustedes captan, por el oficio que tienen, algo del inconsciente de la situación. Y captan el nombre, y captan el desvalimiento de los docentes, y captan que hay un movimiento que los docentes están dejando pasar, y que si no lo perciben, van a volver a quedar encerrados en la violencia. Eso es lo que yo pude captar de la intervención en sí, de la riqueza y de la potencia de la intervención. Es decir, una escucha, que es lo que ustedes hacen, es decir, es el oficio del psicoanalista, pero ahora puesto a jugar en este territorio. Dicho esto, yo asocié conceptualmente con dos cosas, después de leer el trabajo de ustedes. Dos asociaciones teóricas que me parece que están en el trabajo, pero que las podríamos llevar todavía un poco más lejos. La primera tiene que ver con un autor del que creo hemos hablado alguna vez cuando nos encontramos en un Zoom, hace ya 2 años creo, que es Eugene Enríquez. Eugene Enríquez es un autor muy interesante para este psicoanálisis en las políticas públicas o en las instituciones, porque es un sociólogo que cruzó la frontera de la disciplina de la sociología para profundizar en los llamados textos sociales de Freud. De hecho, su tesis doctoral está solo en portugués. Está en francés, pero está en portugués. Ustedes la tienen, yo la tengo que leer en portugués, en español no está, pero se llama De la horda al Estado. De la horda
al Estado. Está en portugués. Y ahí Eugene Enríquez, estudiando los llamados textos sociales de Freud, sobre todo Tótem y Tabú, nos hace ver cómo las instituciones, esta escuela, esta en la que yo estoy, las instituciones contemporáneas, la violencia es consustancial al mundo de las instituciones. Es decir, que la violencia no es un accidente de lo humano. La violencia nos compone, es intrínseco al humano, no hay lazo humano sin violencia. No podemos esperar vivir en un mundo libres de violencia. Podemos esperar vivir en un mundo donde podamos mayoritariamente ofrecerle a la violencia que nos habita y nos compone un trabajo sublimatorio, un trabajo de transformación. Y ese es el fin primordial de las instituciones de la sociedad, dice Eugene Enríquez. Tenemos instituciones porque es la única manera que tenemos los humanos de poder vivir juntos y de resolver el mundo pulsional que nos habita. Entonces, me parece que hay algo a trabajar en este mundo de muchos actores, de la escuela, de las políticas públicas, de los municipios, esta idea de que la violencia es constitutiva del mundo de las instituciones, que no sabemos vivir sin violencia, por lo menos nunca lo pulsional está ahí todo el tiempo. Ahora, digo para las recomendaciones finales del trabajo, no es que un día terminó el trabajo de ofrecerle a la violencia nuevos destinos. Mientras estemos vivos, habrá violencia. Y habrá un trabajo de ofrecerle a la violencia unos destinos que nos permitan vivir juntos. Pero no hay un día que se fue la violencia. Me parece que esto es importante para las políticas públicas. Hay un trabajo incesante, interminable. Y van a arreglar la violencia de este grupo y va a aparecer la del grupo de al lado. Y la otra y la otra. ¿Por qué? Porque así somos los humanos. Entonces, y las instituciones esto es interesante, ¿no? Porque Eugene Enríquez nos permite pensar cómo, a la vez que la violencia nos compone, las instituciones son esos lugares donde resolvemos esto. Por eso es tan impactante cuando la institución fracasa y aparece el pasaje al acto. Y de repente un adolescente le pega a un profesor. Porque hay algo de lo pulsional que no tuvo el trabajo oblicuo de sublimación, sino que apareció como una pura descarga. Pero que las instituciones tengan que hacer este trabajo sublimatorio de poner palabra donde hay acto, de poner trabajo de pensamiento donde hay pulsión, esto no deberíamos vivirlo como algo que excede. Este es el trabajo mismo de la institución. Entonces, esto no es un defecto. Ahora, lo que pasa es que cuando la institución empieza a declinar, porque no hay recursos, porque se precariza, entonces esto no es una falla de los adolescentes. Esto es un fracaso del dispositivo institucional que a fuerza de precarizarlo y debilitarlo, va dejando lugar para que el trabajo de la pulsión reaparezca. Entonces, ¿cómo la institución puede empezar a ver, en el trabajo que hacemos con las instituciones, ver que esto que desvitaliza, que lleva a una zona depresiva, que lleva a este miedo, a este agotamiento de los adultos, no tiene tanto que ver con lo pulsional de estos adolescentes, que también,
pero sobre todo porque las instituciones que hoy tenemos para enfrentar el trabajo de humanización están debilitadas. Y tenemos que hacer el trabajo de reinstalar y de fortalecer a estas instituciones. Solamente, Flavia, yo sugeriría que no se trata solo de más recursos humanos o de más horas, de más cantidad de horas, sino que el significante recursos humanos es a la vez polifónico. Es decir, cuando la gente dice necesitamos más recursos, no necesariamente está hablando de más personas, sino que está hablando también de más recursos psíquicos, de más recursos humanos, pero no en el sentido de más personas, sino en el sentido de más capacidad de elaboración de la experiencia institucional, de ofrecerle a la experiencia de la institución más espesor, más discurso, más comprensión, más trabajo sobre sí. Insisto, creo que no podemos caer en la trampa que caemos a veces, que es pensar que se trata de más personas, sino que este déficit de recursos humanos también tiene que ver con los problemas que tenemos con los que somos, y si fuéramos más, también los tendríamos, porque es un problema de qué recursos humanos psíquicos, conceptuales, dispositivos en creación estamos hablando para enfrentar el debacle civilizatorio en el que estamos, ¿no? Me quiero apurar para que podamos conversar. Entonces, para mí, acá hay toda una asociación que viene de la mano de Eugene Enríquez. Yo les puedo, creo que de la Horda del Estado es un texto que de verdad los acompañaría mucho en estos trabajos y sobre todo a trabajar con la institución el problema de la violencia, no como un accidente, como un defecto, como un fracaso, sino como algo intrínseco en lo humano. Y que estar vivos y trabajar es ofrecerle a la violencia una metáfora, una sublimación, un destino que nos permita vivir juntos. Pero que nadie se imagine que acá nos podemos sentar a que las generaciones se críen solas, ¿viste? Porque finalmente esto tiene que ver con criar, con el trabajo de humanización. La segunda asociación, yo estoy publicando dentro de un mes un texto que cuando esté publicado se los voy a hacer llegar, que se llama Después de la violencia. Y es un texto que escribí en una asociación para una revista arbitrada de psicoanálisis acá en Montevideo que se llama Equinoccio. No sé si la conocen, pero bueno. Y en ese trabajo de después de la violencia, yo me vi enfrentada a cosas muy parecidas a las que ustedes se están enfrentando con las escuelas. Denme un segundito. Y yo me hice, en ese trabajo que yo hice, 3 preguntas que las voy a resumir y las podemos hacer para este trabajo de ustedes. Primer pregunta, ¿por qué la violencia? Eh, hay una discusión muy interesante entre Miller, ¿no? el psicoanalista lacaniano, en un texto que se llama Niños violentos, que también se los recomiendo, donde él plantea que la duda conceptual de si la violencia es o no es un síntoma, porque sugiere que en ciertas condiciones la violencia no es un síntoma, sino que es lo contrario al síntoma, en el sentido que sería una pura descarga de la pulsión de muerte. Bueno, esa discusión está, la plantea Miller. Yo juego un poquito con esta discusión, pero para mí la violencia
en estos contextos institucionales tiene una función totalmente paradojal. Lo paradojal de la violencia en el sentido de Winnicott podría pensarse como una zona intermedia que moviliza la violencia entre la pura descarga, y el síntoma como construcción que porta un sentido para el sujeto, y que en el setting del trabajo de las instituciones adquiere estatuto de cierto mensaje. Y es lo que ustedes dicen, esto tiene un mensaje a descifrar. Entonces, ¿por qué la violencia en las instituciones? Porque la violencia es intrínseca a lo humano, porque la violencia es una descarga, pero también cuando nos ponemos a trabajar con la violencia, aparece este mensaje, este sentido. Por eso el titular para mí sería trabajar en las instituciones como psicoanalistas. Para mí quiere decir trabajar sintomatizando la violencia. Es decir, eso que ustedes hicieron para mí es un trabajo de hacer de esta violencia una sintomatización. Es decir, la creación de condiciones para que la violencia sea un síntoma de los adolescentes, de los profesores y de la institución. Es decir, ese trabajo de ir a buscar cierto mensaje. El segundo punto para mí sería, en este texto, por qué la violencia, y esto que les decía, para mí el punto central es sintomatizarla, que es lo que ustedes hicieron. Sintomatizarla, ligarla a un mensaje. El segundo asunto para mí es que la violencia a la que estamos enfrentados en el trabajo de la actualidad no resiste solamente un paradigma preventivo. Es decir, las cosas están en un punto que prevenir la violencia ya no es suficiente. Tenemos que avanzar en lo que hacemos después de la violencia. Tenemos mucho trabajo sobre la prevención de la violencia, pero tenemos poco trabajo en las políticas públicas y en las instituciones sobre el segundo tiempo de la violencia o a qué hacemos después de la violencia. La violencia instala una urgencia. En general, la violencia instala un momento de una actualidad total. Es un tiempo de algún modo detenido en sí mismo, que solo permite tratar de sobrevivir, defenderse, atacar o huir. Cuando está la violencia, se detiene el tiempo, se para el tiempo. Y lo que aparece es tratar de sobrevivir, defenderse, atacar o huir. Pero también cede la violencia. En algún momento eso para. Y la pregunta para mí más importante, donde el psicoanálisis se transforma en una disciplina de primer orden, es qué vamos a hacer después. Un adolescente le pegó una piña a un profesor, le pegó en la cara a un profesor. ¿Qué vamos a hacer después? Yo tengo la hipótesis que lo que ustedes hicieron después no lo podrían haber hecho los profesores solos. O quizás sí, pero tiendo a pensar de que no. Porque en el después de la violencia, lo que hacen las instituciones en general es poner en marcha todos los mecanismos de exclusión y de expulsión. Y lo que yo planteo en este trabajo, muy cerca de lo que ustedes hicieron, es que yo creo que ustedes instalaron sobre la violencia un tiempo que Freud lo llamó el tiempo de la precu. Es decir, desde el después, en un tiempo 2, a la violencia, otorgarle nuevas significaciones.
por eso ustedes percibieron el sentido de los zombies y los profesores necesitaban que ustedes estuvieran ahí porque yo creo que solos hubieran quedado ellos atrapados en el circuito de la violencia, en una relación muy de burnout inconsciente con la violencia de estos adolescentes. Y hubieran sido totalmente activos en reactivar el círculo de la violencia y ellos serían de alguna manera también violentos, en el sentido de sacarlos, de segregarlos. Así que me parece que en el después de la violencia hay un trabajo muy relevante en estos tiempos, que es desde el después otorgar o crear condiciones para que puedan aparecer nuevas significaciones. Es decir, que estos adolescentes puedan ser vistos y mirados de otra manera, aún después de la violencia. Bueno, y lo último, y ya paro para que podamos conversar, está esta cuestión de la posición psíquica de quienes acuden a la violencia. Hay otro texto que también les voy a recomendar, de Antonio Di Caccia, que es un italiano que se fue a trabajar a Bélgica hace 40 años y que creó una metodología que se llama la práctica entre varios. La práctica entre varios. Me parece que ustedes están la diferencia entre la práctica entre varios, la metodología de la práctica entre varios y una coordinación entre distintos actores, es que en la práctica entre varios, en el centro del asunto, está lo que hace problema. Un sujeto disruptivo, un hecho violento, y cómo ustedes en este ir a buscar, ir a acudir a ese llamado, porque la violencia siempre nos llama, ¿no? Ustedes acuden a esa violencia, pero acuden con una práctica entre varios. No dicen, no, déjennos a mí, déjennos a nosotros y váyanse todos los demás. Es decir, empiezan a tejer algo de una práctica entre varios, pero que creo que ayudan a los profesores a no quedar atrapados en esa posición inconsciente en la que estaban, en que ellos finalmente eran víctimas de la situación y se habían puesto en una posición totalmente masoquista respecto de esta violencia. Es decir, se habían ubicado en un lugar de total desvalimiento y creo que ustedes de alguna manera hacen algo, vamos a ver qué pasa, pero hacen algo para que ellos puedan salir de esa posición inconsciente porque ustedes ofrecen otra posición inconsciente. Y también creo que son muy astutos cuando se dan cuenta de que no pueden quedar atados a la alianza con los profesores, pero creo que también algo que no escribieron, pero hicieron en acto, es decir, que los profesores, ustedes, no entraron en alianza con los profesores, pero tampoco los traicionaron. Tampoco los traicionaron. Es decir, que se ubicaron en una posición tercera, para mí, que les permitió a los adolescentes y a los profesores no sentirse ni totalmente identificados ustedes, ni con los adolescentes, ni con los profesores, pero a la vez no abandonaron a ninguno. Y eso me parece que no está escrito, pero que está en los efectos del trabajo. Bueno, felicitarles, qué sé yo, não sei. Dejo por acá. Carmen, muito obrigada. Quantas questões tu nos trazes para a gente poder pensar e conversar e seguir
discutindo isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de ver com os autores do trabalho se querem fazer alguma colocação em relação às coisas que a Carmen colocou, e depois a gente passa para o público que gostaria de trazer alguma questão. Tem alguém inscrito? Tem uma pessoa inscrita. Ah, então quem sabe eu sugiro que a gente ouça, ou depois a gente. E depois a gente segue conversando, tá? Quem está inscrito, Grayson, por favor, põe a Kátia Radke na tela, por favor. Já temos mais 2 pessoas inscritas depois da Kátia. Me ouvem? Sim. Boa noite. Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, o trabalho que a Flávia apresentou em nome do grupo Roda Viva, que eu achei muito interessante. Parabenizar a Carmen, né, e agradecer as colocações. E aí eu tenho uma questão, Carmen, que eu achei muito importante quando tu te referes a sintomatizar a violência, que eu achei muito interessante, mas eu queria ver se eu me entendi e te ouvir um pouquinho mais. Porque me pareceu que a ideia de sintoma está, de algum modo, em oposição à pura descarga da pulsão de morte. E entendendo o filme e toda a capacidade simbólica, né, produzida pelo grupo, eu queria te ouvir no sentido de se tu te referes a sintomatizar no sentido de poder criar representações para uma violência que não estava na cadeia simbólica e que, a partir da intervenção, pode assim estar. Muito obrigada. Carmen, tu gostaria de responder a Kátia ou eu passo as próximas 2 pessoas que se inscreveram? O que tu preferes? Capaz que hablamos más, ¿no? Sim, passo então para as Para que outras yo no 2 hable pessoas. tanto. Por favor, Grayson, então, é Daniela Rosa e Rosângela Costa na tela, por favor. Oi, boa noite. Boa noite para todo mundo. Então, eu queria começar, né, trazendo uma experiência, né, que a gente vive na nossa escola, né, que é uma escola pública da rede municipal aqui de Porto Alegre, né? Nós temos um trabalho que a gente já iniciou há algum tempo, né? E numa perspectiva de encontrar brechas, né? De enfrentamento às questões da violência, né? E aí eu queria começar antes fazendo um pouco, antes de trazer um pouco dessa experiência e falar sobre ela, mas queria falar de um olhar, assim, e começar trazendo numa perspectiva de quem é professora, né, de quem é trazendo, né, dentro desse olhar de quem é professora, que nesse momento ocupa um espaço de gestão, sou vice-diretora de uma escola, né, e estou, né, como colega de professores que estão na linha de frente dentro da sala de aula, de uma categoria de mulheres, na sua grande maioria, e queria começar falando sobre isso, né? De um lugar, né, que hoje é a escola, dentro de um sistema que eu sinto que muitas vezes essa é uma escola que vem moendo sonhos, né? E vem moendo sonhos de estudantes, e de que eu encontro hoje muitos dos meus colegas e muitos, né, desses colegas são mulheres, né, e que estão igualmente agredidas, né,
por essa situação, né, por esse sistema, desde das suas condições colocadas com a desvalorização do seu trabalho e que vem adoecendo dia a dia. Então, eu vejo na educação, infelizmente, né, um desesperançar que é colocado nesses olhos, desde os estudantes até mesmo de quem trabalha dentro da escola. E eu vejo a gente perdendo, né, forças, muitas vezes, para a gente poder continuar lutando, né? E isso me traz muito adoecimento, né? Eu vejo uma categoria, né, que ela não se alimenta na solidão, né? Ela se cresce justamente no seu trabalho em rede e na sua possibilidade de poder crescer junto. E ela não cresce na solidão pedagógica. E hoje a gente é agredida justamente porque a gente está colocado numa solidão pedagógica, né? E a gente é agredida por esse sistema que produz indisciplina, que produz o desrespeito, que tem produzido bullying, que tem produzido desacato, que tem produzido cada vez mais situações, né, no nosso dia a dia, que demanda muita mobilização dentro do ambiente escolar. E é uma mobilização dos professores, é uma mobilização de toda uma equipe diretiva, de toda uma coordenação pedagógica, e muitas vezes nós não temos encontrado as soluções mais eficazes, né? E a gente vem repetindo um ciclo infinito, né, de agressões e de violência. Quando, na verdade, o nosso trabalho, que é a educação, ele é um trabalho permeado de afetividade. Principalmente nós que somos responsáveis pela educação do ensino fundamental e da educação infantil, que é onde se encontra, aonde eu me encontro, aonde se encontra a minha rede, né? E nós temos imensamente um sentimento de satisfação ao ensinar. E nós lidamos hoje com essa frustração de sentimentos, que leva, sim, a um sofrimento da nossa categoria, que é um sofrimento psíquico, sim, dos educadores e também dos nossos educandos, dos nossos estudantes. Então, não é à toa que os nossos profissionais de educação têm adoecido tanto. Não é à toa. Né, de que o sofrimento na atividade profissional dos professores e das professoras tem crescido tanto. E não é à toa que a gente vem falando tanto em violência no ambiente escolar, porque a gente não tem buscado fazer o debate sobre a saúde mental dentro das escolas e falar sobre a saúde mental de quem trabalha dentro das escolas, né? Esse ainda é eu acho que ainda é um tema tabu para as mantenedoras, né, que atualmente não olham para os dados reais, né, das suas licenças saúdes dos seus trabalhadores e das suas trabalhadoras em educação. Então, de forma real, o adoecimento dos seus profissionais está muito ligado à falta do reconhecimento, a uma estrutura física, né, que hoje já não contempla mais as necessidades nem dos professores, nem das professoras, nem dos trabalhadores em educação e muito menos dos alunos e das alunas. Existe, sim, hoje uma falta de respeito imperando na nossa sociedade em geral àqueles que trabalham com educação. Né? Há também uma falta de respeito por parte, sim, dos nossos governantes, né? E principalmente quando a gente não olha para os números, quando a gente não olha para a realidade, quando a gente não olha para os dados de saúde mental, inclusive. Né? Não vou nem comentar sobre a questão dos baixos salários, né? Porque isso é uma realidade latente há anos e anos, pela diminuição dos espaços de discussão coletiva, né? Nós viemos pautando isso há quanto tempo,
né? Há quanto tempo os espaços de discussão coletiva estão sendo diminuídos? A solidão pedagógica impera nas escolas, né? Existe uma sobrecarga de trabalho, existe uma culpabilização dos educadores pelos resultados negativos. Existe uma caça às bruxas, né? E a caça às bruxas é aos educadores por essa culpabilização, né? Sem falar que a perdas dos direitos pelas últimas reformas educacionais dos últimos anos tem desmotivado com uma grandeza enorme, né, que novos profissionais ingressem, né, ao mercado de trabalho, né, ingressem e fiquem, né, e fiquem nas suas carreiras, né. Há uma falta de RH constante nas escolas, porque os profissionais até chegam, ficam por um tempo e vão embora. E, sinceramente, há uma necessidade de que a gente tenha hoje uma mantenedora estável, presente, que dê suporte, que dê auxílio perante a esses desafios, né, que a gente tem enfrentado para esse percurso. Mas também não é só, né, desse desesperançar que a escola vive, né? Também quero falar de uma escola que, mesmo diante a todas essas questões, ela é pulsante, né? Ela é pulsante e ela encontra brechas, né? Hoje, por exemplo, não só na EMF Morro da Cruz, mas em 3 escolas da nossa rede municipal, através de uma solidariedade que a gente vai encontrando, mesmo de forma difícil de encontrar essas brechas, né? Nós conseguimos, né, fazer um trabalho que hoje a gente chama de Ser Provida, né? Que é justamente se preocupar, né, com a prevenção à vida, né? Mesmo que nós não sejamos reconhecidos como um setor, este é um espaço, né, que nós cavamos, que nós lutamos, que nós buscamos, né, produzir, construir, justamente porque nós compreendemos a dimensão do problema que nós enfrentamos. Sabemos que dentro das nossas escolas, o SOI, ou a coordenação de turno, ela não consegue dar resposta para a situação do que vem acontecendo. Para vocês terem uma ideia, a minha escola... Oi. Deixa eu só te pedir o seguinte, como tem mais pessoas que querem falar, e a Carmen, a gente quer escutar também, se tu puder encerrar a tua questão para a gente passar para as outras pessoas, e depois a gente volta a falar sobre essas coisas, pode ser? Pode ser. Só para encerrar, então, eu tenho uma escola hoje com mais de 1.000 alunos, e a nossa escola teve esse ano 2.771 atendimentos até agora. Desse total de atendimentos, só esse ano, no nosso quadro de atendimentos, a gente teve situações relacionadas a conflitos entre estudantes, 798 casos. E conflitos desses estudantes com professores foram 259 casos. E indisciplina, 223 casos. Então, só para ter uma ideia da situação que passa hoje dentro das nossas escolas. Então, para nós, é fundamental que a gente pense sobre a situação da violência. Não falar sobre isso... Daniela, não falar sobre isso é não romper os conflitos. É muito importante tudo isso que tu está trazendo, e eu quero, antes de passar para a Carmen, Carmen, acho que tu gostaria de falar alguma coisa agora, e depois tem mais 2 pessoas. Quem sabe tu queres falar agora ou ouvimos as outras 2 pessoas? Eu posso dizer algo agora rápido e... Sim, e antes disso eu só vou pedir... Antes da Rosângela falar, depois da Carmen, Grayson, por favor, coloca a Maria Cristina Vasconcelos na tela. A ver, solo una cuestión con Katia, a ver si entiendo bien. Voy a leer un párrafo porque creo que puedo ser clara leyéndolo. Decimos así.
la violencia aparece tal como lo hemos entendido en Miller, ¿no? Como una descarga de la pulsión de muerte, pero de manera sintomática en las instituciones. De ahí la paradoja. Es decir, esto es algo que trato de ponerlo en movimiento. Es decir, a mí para decirlo rápido, por supuesto que la violencia es una descarga de la pulsión de muerte, pero no es solo eso. No es solo descarga de la pulsión de muerte. La violencia es además algo que tiene un sentido. Mas quando não Entonces, tem, é que tu te referes a sintomatizar. Quando não há esse cuando sentido. solo aparece como pura descarga y nadie Uhum. quiere, es decir, queremos castigar la violencia, erradicar la violencia, sacar la violencia, pero no queremos preguntarnos por su sentido. Y yo creo que estos dispositivos de los que estamos hablando a través de lo que presentó Flavia, son dispositivos para crear condiciones para que la violencia se pueda sintomatizar. Porque es fácil decir esto es pura descarga y entonces volvemos al estado primitivo total. Y los humanos somos ese fondo pulsional, pero también somos esto otro que nos enlaza, que nos significa, que hace que lo que hagamos no sea porque sino más. Entonces yo creo que la primer función de los dispositivos, como el que contó Flavia, es crear condiciones para que la violencia pueda sintomatizarse. Eso creo. Y por ahí me parece que se abre un poco más la pulsión de vida Uhum. y que hay algo que entonces puede pensarse, puede entenderse, puede cifrarse. Uhum. Y también tiene esta categoría de mensaje, porque Uhum. no es raro que, digamos, nosotros no nos podemos olvidar del concepto de transferencia y Uhum. que la transferencia no está solamente en el consultorio y las relaciones pedagógicas son relaciones de transferencia. Uhum. Entonces, hay ahí, en suma, ese es el punto para mí. Es Obrigada. que tratemos a la violencia de esa manera. Y respecto un poco a lo que decía Daniela, era, ¿no? Que se fue ahora, apagó no la veo Não, ahora. tá aqui, tá na tela. Tá, só não tá com a câmera, mas tá nos escutando. Yo Ali, estoy, en Uruguay pasa igual, y quiero decir, esto no es algo de Brasil, creo que es algo de una época del mundo, de la civilización, ¿no? Si nosotros no podemos producir las exclusiones que estamos produciendo sin esperar el retorno bajo las formas de la violencia de lo que excluimos, porque, a ver, no solamente retorna lo que reprimimos, parece que también retorna lo que excluimos. Entonces, hay algo de lo civilizatorio y del tiempo que es desesperante, tal como lo transmitiste vos, Daniela. Hay algo de una desesperación del tiempo que todos vivimos, por supuesto. Ahora, como siempre, a los humanos nos toca vivir en el mundo que nos toca vivir. Y siempre nos toca tratar de crear uno mejor. Es para mí, sabiendo que las cosas están así, que las escuelas están desbordadas, que las políticas públicas son de mentira, que la dimensión del problema que tenemos, estamos tomando sopa con tenedor, se dice aquí. Es como que estás usando una herramienta que no sirve para el problema que tenés. Eso es Só indiscutible, para traduzir, Daniela, tu entendesse? Tomar sopa com garfo. uhum. ¿no? Ahora, yo lo digo con un ejemplo en la escala más chiquita de una escuela o de un centro de protección de niños o esos pequeños mundos, ¿no? O grandes, qué sé yo. Pero un mundo organizacional, institucional.
para mí, la cosa, uno puede ver la diferencia de cómo se están trabajando las cosas en un lugar o en otro, si cuando aparece la violencia o cuando aparece algo de lo disruptivo, todos los demás niños o adolescentes trabajan para resolverlo o trabajan para hundirnos más. A ver, tengo un problema de idioma para transmitirles. Les quiero decir, el mundo es un desastre, pero las escuelas que logran sintomatizar la violencia, que logran frenar las prácticas punitivas, que logran construir esas interfaces y algo del lazo social sobrevive, están en mejores condiciones que las otras escuelas que, como diría Winnicott, se transforman en máquinas vengativas, son punitivas, actúan en reflejo. No es lo mismo una escuela o la otra. Y yo creo que el psicoanálisis o este tipo de interfaces entre el psicoanálisis y la escuela tienen sentido si logran que esa escuela, aunque el mundo siga siendo lo que es, puede construir en sus lógicas internas pequeñas cuestiones de lazo humano que las pongan más a salvo que otras que avanzan por el camino punitivo y enloquecedor. Yo creo que eso es lo que los pedagogos tienen que recibir del psicoanálisis. Unos apoyos y unos recursos que no son más profesores solamente, sí son más profesores, pero además son más otras profesiones, otros discursos que permitan entender lo que pasa en la escuela. Por eso yo creo que este trabajo con las escuelas que están haciendo ustedes le puede permitir a una escuela sostenidamente ir sintomatizando su violencia para salvarse un poco más de los aires del tiempo, que es de momento todo lo que podemos hacer. Certo. Assim. Bom, eu só peço o seguinte, agora eu vou passar para a Rosângela e para a Cris, que sejam breves, porque nós temos 10 minutos e temos que encerrar e ainda queremos escutar um pouco a Carmen e a Flávia se quer fazer alguma colocação. Então, a Rosângela agora e A logo Flávia, depois... eu já falei, Flávia le toca. Quem sabe a gente Rosângela? ouve Ah, a Flávia quer falar? Não. Vamos ouvir a Tá. Rosângela e a Cris estava aqui A também, Cris né? está na tela. Cris, quem sabe tu Ali a fale... Cris. A Rosângela apareceu ali. Rosângela, pode falar então e depois a Cris, por favor. Está sem som. Está sem microfone. Hola Carmen, gracias por te tener acá. Me acuerdo bem do Insuportável em las instituições de proteção de la infância, tu livro que leí com muita atenção. Vou te fazer uma pergunta, e me encantou muito quando tu trouxeste a questão das palavras, né? Me preocupa a questão de fazer coisas com as palavras. Eu acho que essa é uma ferramenta imprescindível no nosso trabalho das rodas de conversa. E eu gostei muito desta noite que tu sugere uma metodologia através do Antônio Cade para que a gente tenha, talvez, uma certa criatividade para sustentar, do que eu entendi bem, um lugar, um enquadre, que eu acho que a gente vem construindo com as rodas de conversa, para não só traduzir, e eu gostei muito da fala da Daniela, porque isso acontece muito, a necessidade das pessoas que trabalham na escola de ocupar um espaço de fala como algo traumático, retraumatizado, né? Por vezes
inviável, né? E que, numa noite como essa, eu acho que isso também é uma ferramenta para que a gente possa trabalhar. Então, eu queria fazer uma pergunta bem específica. Como é que seria uma formulação teórica de psicanalistas formados nas nossas instituições, como a SPPA? Como seria uma formulação de uma interpretação através das teorias para estabelecer essa nova linguagem do psicanalista na comunidade? Porque eu acho que essa extensão dentro das instituições também é responsabilidade nossa, que já trabalhamos com projetos sociais. Carmen, adorei te ouvir, gostei muito, Luciana, da nossa atividade hoje, e muito obrigada. Obrigada, E Rosângela. desculpe se me estendi. Uma boa noite a todos. Obrigada. Agora a Cris Vasconcelos vai falar, por favor. Bom, eu também queria cumprimentar a Flávia, o grupo, pelo trabalho belíssimo apresentado, pelo aporte que a Carmen nos trouxe, muito rico e muito interessante, e fiquei particularmente tocada pela questão quando tu falaste, Carmen, nos recursos humanos, como o recurso humano mesmo que a gente precisa, e acho que na fala da Daniela isso aparece, assim, a gente vê, historicamente, vem acontecendo um desprestígio da educação, né? Na história, no mundo, a educação, e o professor não ocupa mais o lugar que uma vez ocupou como o lugar daquele que tinha algo a dizer e o aluno tinha algo a ouvir e poderia haver esse encontro. E eu fico pensando quanto à violência, né? A Daniela disse algumas vezes a coisa de acabar com os sonhos, de acabar com a esperança, da solidão. E aí eu fico pensando quanto, se eu entendi, né, o que tu colocasse, Carmen, o quanto esse lugar de terceiro da psicanálise, no sentido de lidar com a violência, é o lugar, é o papel de promover o encontro. A gente, enquanto psicanalista, a gente acredita no encontro humano. Se a gente não acredita no encontro humano, a gente não consegue fazer psicanálise. E talvez o nosso papel, o papel do psicanalista, seja o papel da esperança e da crença no encontro. E a partir disso poder estabelecer o diálogo entre esses dois polos, nesse caso da escola, que estão tão desinvestidos, né? E aí o psicanalista entra não com uma solução, mas com um investimento, com libido, né? Para ligar todo esse caos, assim, e toda essa desesperança é o lugar da esperança, assim. Então, eu achei, quando eu entendi que quando tu falasse em recursos humanos, tu estava falando disso, assim. Sim. Eu achei muito rico. Muito obrigada. Eu vou ser. Obrigada, Cris. Bom, eu acho que já estamos no horário. Eu não sei Sim, se a Flávia. Flávia quer falar alguma coisa e depois a Carmen para a gente poder encerrar, por favor. Bom, eu queria agradecer, Carmen. Eu acho que o que tu falasse é muito afinado com o que a gente está fazendo e eu acho que vamos dizer, nos enriquece assim e consolida, né? Eu acho que o que a gente está fazendo. Eu acho que das coisas que tu dissesse que para mim foi muito importante é quando tu fala, eu entendi assim, juntar a prevenção com o depois da violência. Sim. Porque eu acho que é isso que a gente, vamos dizer, essa questão do Ser Provida que a gente está trabalhando, eu acho que me ficou mais claro isso, não é só na prevenção, porque a gente tem que trabalhar no depois da violência também, que é o que a gente acaba fazendo. Então, eu acho que isso foi uma coisa que vamos dizer, me fez pensar e me ajudou bastante, assim, porque eu acho que é isso, o que tu fala nos ajuda muito clinicamente, né, no trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que nos enriquece muito. Obrigada, muito obrigada, como sempre. Carmen, então, a palavra final agora é Alice, tua. quer falar ou não? Alice queria falar? Bem rapidinho, eu não vi a mão, desculpa, Alice. Bem rapidinho. Carmen, queria te agradecer. Muito importante as tuas ideias, eu acho que ajuda a gente a pensar. Mas eu só queria destacar os vários setores dentro da educação, né? Que nós somos um, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Que eu acho que a Daniela falou, tu falaste também, os vários atores que estão ali,
a gente entra como mais um, mas não poderíamos fazer nada com a psicanálise se não fosse toda essa estrutura do jeito que é, né? E que é esse... E outra coisa que eu acho muito importante, que isso aos poucos é que está... A inerência da violência, né? Que isso eu acho que é algo fundamental da gente entender, porque senão tu fica achando que aquilo... Claro que tem graus, né? E acho que as instituições estão num nível tão precário que não estão podendo dar conta, e aí a violência vira só ato, né? Mas são aspectos que eu achei muito importantes. Só te agradecer muito a participação do pessoal das escolas, da Daniela, da Renata, da Raquel, que estava aqui, do André, porque eu acho que é isso que possibilita, né, a entrada da psicanálise como mais um dos saberes, né? Só isso. Muito obrigada. Uma rede de saberes, Alice, eu acho, né? Sí. A gente vai juntando, vai unindo, vai crescendo juntos, né? Carmen, então agora a palavra é tua. Bueno, yo agradecerles mucho. La verdad es que me da mucho placer esta lectura, esta conversación. Siempre me salgo y me quedo con una linda sensación de la comunicación, así que solamente quizás cerrar con algo de Rosángela, algo de lo que planteaba, ¿no? Yo sinceramente creo que hay un momento político y civilizatorio donde el discurso y la práctica del psicoanálisis es más, como en otros momentos, como en la Segunda Guerra, como hay que ir a buscar todos estos antecesores que tenemos dentro del psicoanálisis, que han sido los pioneros del psicoanálisis en las instituciones, en la comunidad. Creo que es muy importante, sobre todo en las asociaciones que divulgan el psicoanálisis, cómo se empieza a incluir la formación de los psicoanalistas y en la revisión de autores como Eugene Enriquez, como Castoriadis, como Caes, como Ancier, muchos. Es muy importante ir a recuperar todo un acervo teórico y práctico que el neoliberalismo y el individualismo de la década de los 90 lo cerró, y creo que las urgencias del tiempo hacen que los tengamos que ir a buscar. Y me parece que armar muchos espacios de formación, de relectura y de revisión de los pioneros del trabajo con los grupos, con las instituciones, con las comunidades, me parece que es bastante urgente. Bueno, Bom, muchísimas gracias. eu queria agradecer a Gracias. ti, Carmen, ao pessoal que apresentou o trabalho, né? E a todos que estão aqui, que participam das escolas, enfim, que fazem esse trabalho junto com o Grupo Roda Viva, e dizer que as questões que tu trouxesse, Carmen, eu acho que vão ficar ecoando dentro de nós, e a gente vai poder pensar e conversar e discutir entre nós para poder aprimorar o trabalho. E a Carmen é uma pessoa muito importante para nós, porque ela mencionou por alto, assim, mas ela foi a nossa convidada do primeiro simpósio de vulnerabilidade da SPPA em 2018. Então, foi a nossa primeira convidada, e hoje tu és a nossa convidada especial para a nossa primeira Quinta Científica. Então, eu te agradeço muito e vamos seguir pensando nas coisas que tu trouxesse. Muito obrigada, e que a gente possa se encontrar mais vezes. Muchas Tá gracias. bom? Obrigada a todos, obrigado Roda Viva, obrigada a todo o pessoal. Boa noite, até a Buenas noches. próxima.